A lei de Trump voltou a pesar sobre ministros do Supremo Tribunal Federal e pode chegar em você, querido esquerdista. Vamos abordar os novos sancionados e quem ainda pode sofrer na mão dessa lei usada de forma arbitrária. Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro, tivemos novos sancionados aí. Vamos lá. Quem são e quando. Eu devo ter medo? Acho que todos nós temos que ter medo, né? Acho que foi o banho de água fria depois dos excelentes protestos de domingo, né, Sophie? A gente teve uma notícia envolvendo a Viviane Barci de Moraes, a esposa do Alexandre de Moraes, e tem mais notícias de pessoas sancionadas pelo governo. O que me levanta, né, Sophie? Assim, a gente tem que ficar preocupado. É a saída do Lula para a ONU, sei lá, né? O que mais pode acontecer? Não dá pra. Eu não consigo esperar nada. O governo Trump anuncia sanção contra a esposa de Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, usada pelos Estados Unidos para punir estrangeiros. O governo Trump sancionou em julho o ministro do Supremo Tribunal Federal com a mesma lei. O dispositivo foi criado para impor sanções econômicas a indivíduos acusados pela Casa Branca de violações graves contra os direitos humanos e é apelidado de pena de morte financeira. O governo Donald Trump dos Estados Unidos sancionou nesta segunda Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, com a lei Magnitsky, usada para punir estrangeiros. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Americano. Com a designação, todos os eventuais bens de Viviane nos Estados Unidos estão bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela. Também nesta segunda, o governo Trump revogou os vistos americanos do advogado-geral da União, Jorge Messias, e de outras 5 autoridades do judiciário brasileiro. No comunicado da decisão relacionada à mulher de Alexandre de Moraes, publicado no site do Tesouro Americano, o secretário Scott Bessent afirmou que a ação foi tomada porque Viviane fornece uma rede de apoio financeiro ao marido que já havia sido sancionado em julho. Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a perseguir indivíduos que fornecem apoio material a Moraes, enquanto ele viola os direitos humanos, justificou o governo americano. Agora, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal, nem a sua esposa podem realizar transações com cidadãos e empresas nos Estados Unidos usando cartões de crédito com bandeira americana, por exemplo, Mastercard, Visa. A sanção da esposa de Moraes com a lei Magnitsky compõe uma estratégia de retaliação do governo Trump contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. O tribunal condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, a 27 anos e 3 meses de prisão por golpe de Estado em agosto. Viviane tem 56 anos e é advogada. O governo Trump também aplicou a Magnitsky. Nesta segunda, eu não consigo não rir disso aqui. É o nome de um instituto que é ligado à mulher do Moraes. Lex Instituto de Estudos Jurídicos. A empresa, tipo Lex Luthor, a empresa de Sim, não tem advocacia... como não pensar nisso. Não tem como não... Não, eu acho, se não me engano, acho que o nome é de propósito. Empresa Não, não, de não, eu acho advocacia... que não é. Lex Parece que não? é lei em latim. Ah, é verdade. Sei lá, a gente é tão submetido a fake news que eu acreditei, talvez, em alguma merda que eu li em algum lugar. Empresa de advocacia sediada em São Paulo, no qual Viviane e 2 dos 3 filhos do casal são sócios. Alex Institute atua como uma holding para Moraes, sendo proprietário de sua residência, além de outros imóveis residenciais. Juntos, Alex Institute e Viviane detêm o patrimônio da família de Moraes, acrescenta o comunicado do Tesouro nos Estados Unidos. E aqui é o comunicado oficial. Vamos para mais uma informação, gente, sobre o AGU Jorge Messias e as outras pessoas sancionadas, né? O governo Trump também revogou o visto do advogado-geral da União, Jorge Messias. Também tiveram o visto retirado o ex-procurador José Levi, o ex-juiz eleitoral Benedito Gonçalves, além de Ayrton Vieira, Marco Antônio Martim Vargas e Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, que foram auxiliares de Alexandre de Moraes. O governo dos Estados Unidos revogou nesta segunda o visto de entrada nos Estados Unidos do advogado-geral da União, Jorge Messias. O Departamento de Estado americano anunciou que também revogou o visto de outras 5 autoridades brasileiras em uma nova investida de retaliações contra membros do governo e do Poder Judiciário brasileiros. Aí tem os nomes aqui que eu não vou repetir. E uma coisa importante das pessoas saberem, tá?
Além de Messias, os Estados Unidos já havia suspendido em julho os vistos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e de outros 7 ministros do Supremo. Além de Moraes, tiveram os vistos suspensos Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, Luiz Edson Fachin, vice-presidente, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Quem tá fora, Sofia? O ministro que vai pra Disney? Quem O grande será? Fux. Será que é o cabeça de... Como é que é? O cabeça de peruca? O cabeça de 14 horas, né, de voto. Meu É Deus. basicamente isso. E assim, a gente tá rindo um pouco, mas é muito sério o que tá acontecendo, e pelo menos no meio desse turbilhão de más notícias, a gente teve uma notícia boa. Eu vou ler só o título da CNN Brasil. A PGR denuncia Eduardo e Paulo Figueiredo por coação nos Estados Unidos. PGR não denunciou o ex-presidente, que foi indiciado pela PF na mesma investigação. Qual indiciamento a gente está falando? A gente está falando desse indiciamento aqui, que envolve o Jair Bolsonaro. A gente teve aqui, ó, primeiro o Paulo Figueiredo e o Bolsonaro, e aí tem aqui, como é que é? PF indiciou, mas PGR não incluiu Bolsonaro em denúncia contra Eduardo. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, Sophie, o judiciário brasileiro está avançando nos golpistas. A gente tem o caso da CPI da Covid, que foi desarquivada pelo Flávio Dino, e assim, é uma queda de braço. E o governo americano está indo em frente com essas sanções, muito baseado em matérias que não correspondem à verdade, feita por veículos de extrema-direita. É uma guerra aberta, Sophie. E é muito triste dizer isso. A gente tem um governo americano tentando sancionar o nosso judiciário. Sim, e está fazendo, não é? Não está tentando, está de fato fazendo. E a gente percebe isso com uma tristeza, né? Porque, assim, a gente não espera muita coisa do governo Trump, é óbvio. E a gente sabe que é um império em decadência, mas ainda tem muita influência. E quando a gente acaba sendo cortado dessa forma, não afeta só a nossa relação com os Estados Unidos, afeta com vários países. Por exemplo, essa questão da ONU. Gente, tradicionalmente, o Brasil sempre abre as assembleias da ONU. Sim. E a gente tá perdendo espaço. Não tô dizendo que não vai ter Lula na abertura da ONU. Eu não acho que o Trump chegaria tão longe a ponto de sancionar o próprio Lula. Mas, assim, a delegação brasileira já vai ser uma delegação desfalcada. Claro. O Padilha e o Haddad toparam não ir por conta das restrições que foram impostas. Exato. Então a gente tá perdendo um espaço aí. Agora, é uma coisa que em algum momento a comunidade internacional vai ter que começar a se questionar. Escuta, até que ponto a gente vai aceitar? Porque a gente tá vendo aí muitos eventos que não é nem só... A gente tá falando aqui da comitiva brasileira para a ONU, mas a gente tá vendo aí, por exemplo, a gente vai ter uma Copa do Mundo lá. E que vai ter jogador, vai ter torcedor que não vai poder ir ver. E não é pouca gente, é muita gente. E daí, em algum momento, se isso continuar, o resto do mundo vai ter que olhar e dizer: ô Trump, ou você para com essa... Ou a gente vai ter que começar a tirar os eventos, as organizações daí. Né? Exatamente. Vamos ver como é que vai acabar essa história. Agora, o que me deixa feliz é que, pelo menos até o momento, a gente não vê o governo brasileiro cedendo. Ah, não vai deixar a gente... Vai tirar visto? Que fique sem visto. Vai sancionar? Que fique a sanção. A gente não vai recuar. Muito pelo contrário. Até o momento, a posição brasileira tem sido a de quanto mais você apertar, pior fica para você. O Bolsonaro tá sendo condenado em parte pelo Trump. E desarquivaram a CPI da Covid que nenhum de nós aqui esperava. Exatamente. Então, é uma coisa que realmente
o Brasil não está cedendo. Agora, Não. aí dá um medinho. É o governo Tá. Lula, até 2026. Se sai o Lula e entra outro presidente, a gente já vai não tem rolar. mais essa garantia. Por isso, gente, vamos pra rua, vamos mobilizar e vamos assustar os caras, tá? Senão não vai dar certo. A gente precisa estar unido nesse momento. Exatamente. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, a gente já volta a dar um tchauzinho para vocês.